paz de Jesus penetre no coração de cada um de nós. E quero deixar aqui a minha alegria, né, de fazer parte desse grupo de luz, de amor, né, onde hoje essa casa completa 72 anos de existência física. Então, que nós possamos nos orgulhar da nossa casa espírita, localizada aqui em Itabaianinha, que participa, né, direta e indiretamente do nosso processo de transformação moral como seres humanos. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe a todos nós que fazemos esta casa. A mensagem é a mensagem mediúnica recebida aqui no Centro Deus Luz e Caridade, em 2 de março de 2012. Irmãos, as boas novas estão chegando. A cada dia chegam mais e mais espíritos simpatizantes da casa para ajudarem nos estudos e na compreensão da doutrina. Isso faz crescer o conhecimento e a divulgação do Cristo Consolador para aqueles que ainda têm entendimento do Evangelho. Meus amigos, a caminhada é longa, mas o benefício é maior ainda. O amor quebra barreiras tão sólidas quanto o firmamento. Orai e vigiai, e jamais encontrarão pedras no caminho escuro, sem que haja uma luz no fundo do túnel. Porque o Senhor da vida jamais deixará um filho à toa. Ele lhe deu livre-arbítrio, mas abandoná-lo nunca. Tragam o trigo e levarão o pão. Amem a si próprios e estarão prontos para amar o teu irmão e Deus. Boa noite e um bom final de semana com muita luz e amor. Um abraço fraterno a todos do Centro Espírita Deus Luz e Caridade, um irmão. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Quanto tempo, né? Apenas 8 dias. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecemos ele, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Senhor, Espírito, que é meu Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, porque o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinará todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Jesus nos abençoe. Boa noite. É um prazer estar aqui em Itabaianinha pela primeira vez para participar de 3 dias aqui de alguns encontros. Espero que seja bom para vocês, como seguramente será muito bom para mim. A mensagem que foi lida logo na preparação já traz uma frase que nos pede bastante reflexão. Amemos a nós mesmos e amaremos ao próximo. O que eu vejo de muito forte nesta frase é que ela faz uma inversão dentro do que normalmente nós escutamos e que, apesar dessa inversão ser aparentemente estranha, ela é muito mais forte e repercussiva do que o contrário. Porque nós temos aprendido, ou pelo menos as pessoas nos ensinam, que nós devemos amar os outros. E se coloca isso como se fosse uma tarefa muito simples, muito fácil, e que qualquer pessoa rapidamente aprenderia e assumiria essa postura. Jesus já tinha dito que para amar a Deus era preciso que nos amássemos.
e que esse amor era reconhecido exatamente por fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando nessa mensagem de abertura dizendo que uma nova era se descortina, mas que dentre as várias propostas sugere que nós nos amemos interiormente e que a partir daí nós estaremos obrigatoriamente amando o próximo, traz a verdade mais justa para que nós empreguemos no nosso dia a dia. E logo em seguida, por uma dessas coincidências, vem a mensagem do Consolador de que o Espiritismo vem sendo, e vem como tal, fazer o papel do grande Consolador que teria sido, que foi prometido por Jesus, mas que seria a revivescência de tudo o que Jesus disse. E muitas vezes nós poderíamos nos perguntar, mas por que nós precisamos reviver o Evangelho? Mas o Evangelho não já foi dito tudo? Será que faltou mesmo alguma coisa? Será que tem alguma coisa nova para ser acrescentada? Ou não estaríamos nós fazendo o mesmo equívoco que nós vimos fazendo ao longo das civilizações, inclusive antes de Jesus? Nós temos um hábito cultural de sermos muito literais. Nós queremos tudo ao pé da letra. Se está escrito de um jeito, tem que ser do jeito que está escrito. Mas o Evangelho de Jesus, ele se pauta exatamente pelo modelo contrário a isso. Tudo que Jesus colocou, ele tinha um sentido mais profundo, um sentido figurado, ou um sentido que à época não dava para a gente perceber. Isso desde as parábolas mais simples até as citações mais profundas. Quando Jesus nos propõe o Evangelho, não é necessariamente para que a gente volte a reler e fazer a mesma leitura que sempre fizemos. A mesma leitura que a gente sempre fez do Evangelho é olho por olho, dente por dente. E isto está tão equivocado na nossa mente que até quando vamos falar, por exemplo, de reencarnação, nós quase sempre colocamos a reencarnação como a lei da punição divina, quando deveria ser entendida como a lei da bênção divina. Mas por que a gente entende que a reencarnação é uma punição? Porque a gente só se lembra da reencarnação na hora do castigo. Ah, se você fizer isso, na próxima vida você vai ver. E se você hoje é assim, é porque na anterior você aprontou poucas e boas. Ou seja, se isto é verdade, e se a verdade é somente esta, a lei de reencarnação seria a lei de Talião escrita de outra forma, ou seja, olho por olho, dente por dente. A lei da reencarnação nada mais seria do que o castigo de Deus estabelecido numa nova doutrina. Quando a gente sabe que não, a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de progredirmos. Mas vamos ver aqui algumas passagens do Evangelho, porque, ao que me foi colocado desde o início, por claro, neste aniversário desta casa, neste mês de abril, está sendo comemorado os 72 anos do Deus Amor e Caridade. É Deus Amor e Caridade. Deus Cristo e Caridade. E, ao mesmo tempo, um evento que todo leva a crer será um evento com uma longa duração e que vai trazer muitas pessoas boas para refletirmos juntos sobre muitas oportunidades do Evangelho e da própria doutrina espírita. Mas no dizer de Flávio para mim, o tema deste ano seria a transição planetária. Se eu estiver enganado, mas eu acredito que foi isso. E o tema de hoje, o Evangelho no futuro, portanto, dentro deste contexto, seria talvez a visão de como o Evangelho no futuro ele vai estar em nós, por nós, ou como é que nós estaremos neste Evangelho. Baseando nisso, eu trouxe algumas citações do Evangelho para nós refletirmos juntos. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele registra aquela passagem em que Jesus diz que não acumulemos tesouro na terra, acumulemos tesouros no céu. Porque na terra a traça e a ferrugem vêm e consomem, enquanto que no céu isso não acontece. Muito bem. Se nós vamos ler isso literalmente, o que Jesus está dizendo? Não vamos juntar dinheiro.
Porque se a gente junta dinheiro, vem a traça e come. Bom, mas se eu juntar dinheiro numa caderneta de poupança, a traça não tem como comer. Se é para entender literalmente, a gente já começa a ver que o Evangelho começa a ficar estranho. Porque antigamente eu juntava dinheiro debaixo do colchão a traça vinha e comia. Mas eu agora ponho numa caixa econômica, por exemplo, e lá eu ponho numa caderneta de poupança, e todo mês eu recebo mais um pouco. Então, em vez da traça estar comendo, na realidade ela está colocando mais coisas em cima do meu dinheiro. Portanto, quando a gente pega o Evangelho e quer tomar apenas ao pé da letra, a gente já começa a encontrar que tem alguma coisa estranha. Porque esse dinheiro que eu vou acumular, nem a traça vai tirar, nem o ladrão vai roubar. Por quê? Porque como está numa caderneta de poupança, ainda que o banco seja assaltado, ainda que o banco quebre, e ainda que alguém pegue uma senha indevidamente, eu posso acionar o banco, existe uma companhia de seguro que vai me restituir meu dinheiro. E, portanto, eu não teria prejuízo, então Jesus teria dito algo que não se aplicaria no dia de hoje. Aí a gente parte para a segunda análise mais imediata. Jesus estava dizendo para a gente não acumular bens. Mas quais são os bens que não se podem acumular? Os bens materiais. E aí a gente fala dinheiro, casa, posses. Aí quando a gente já vê que só isso é pouco, porque tem gente que nem tem dinheiro, nem tem casa, nem tem posse, e se acha rica. E tem gente que acha que tem tudo, acha não tem tudo, e se acha pobre. Então o que seria o acúmulo? Aí a gente começa a perceber que está faltando mais um detalhe. Entramos então com o terceiro adendo. Não, porque ele estava falando também para a gente não acumular muitos sentimentos ruins. Mas onde é que sentimento ruim é tesouro? Em que país sentimento ruim é tesouro? Em país nenhum. Não existe nenhum povo que ensine necessariamente a sermos maus. Mesmo aqueles países, aqueles povos que são belicosos e que gostam de fazer intrigas, eles fazem isso por uma política de convencimento. E as pessoas não se convencem que estão fazendo mal. Se convencem de que agindo daquele jeito estão agindo para o bem de alguém ou de alguma coisa. E, portanto, a figura do mal estaria fora. E aí o que acontece assim? Eu não sei se eu estou complicando muito o raciocínio, mas se a gente continua nesse texto com esse raciocínio, a gente vai concluir de que dizer que Jesus queria que a gente não guardasse coisa ruim, não bate com o que ele disse. Nossa, então onde é que a gente vai parar com esse raciocínio? A gente vai ter que começar a abrir o raciocínio, não tem jeito. Porque senão a gente vai entrando no caminho e vai, e cada vez que a gente pensa que descobrir uma saída, encontra uma nova falha. Vamos para o reino dos céus. Ok, vamos acumular tesouro lá no céu. Bom, lá no céu eu não tenho caixa de poupança, lá eu não posso ter uma casa, lá eu não posso ter sentimentos ruins, aí vai sobrar sentimentos bons. Ok, mas por que só tem sentimento bom? Quer dizer que lá do outro lado não tem nada de sentimento ruim. E como é que alguém morre e vai para um umbral? Como é que alguém falava do inferno? O próprio Jesus falou tanto do inferno. Como é que alguém diz que a gente vai sofrer depois muito para um dia poder chegar na casa do Senhor? Então, que tipo de bem é esse? Esse bem compra o que do outro lado? E mais uma vez a gente fica engasgado com o Evangelho. O Evangelho está mostrando que tem alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ser alguma coisa que eu consiga realizar. E não que ela esteja perdida em algum lugar. Então vamos trazer para o nosso mundo agora. Vamos guardar tesouros no reino dos céus. Ok. Onde é que está? Quem é que vive? Quem é que é o dono? Quem é que domina o reino dos céus? Deus. Então o reino dos céus é a morada de Deus. Mas onde é que Deus vive na nossa vida? Vive em nós. Se Deus vive em nós e Ele mora no reino dos céus, portanto o reino dos céus deve estar onde? Dentro de nós. Olha que viagem complicada para a gente entender que muitas vezes Ele não está falando necessariamente do reino dos céus para depois que eu morrer. Ele está falando para o reino dos céus a partir de agora, nesse instante. Onde é que está esse reino dos céus? Está dentro de mim. E, paradoxalmente, onde é que está o inferno? Dentro de mim também. A opção é minha. Eu quero alimentar o quê? O inferno ou o paraíso que tenho dentro de mim? É nesse sentido que a gente começa a querer entender o que é que Jesus então queria dizer nessa história de não acumuleis tesouros que a ferrugem e o germe vêm e corroem. Acumuleis no céu.
no reino do céu. Onde é que é o reino do céu? Tem que ser dentro de mim. Afinal, num outro momento, quando Jesus diz, vós sois deuses, ele disse que eu sendo Deus, o céu também tem que estar dentro de mim. É um outro caminho para dizer a mesma coisa. Mas a gente não se preocupa tanto com isso. E aí, nesse momento, eu vou fazer aqui o link com o grande tema da semana que está sendo, ou do evento que está sendo comemorado. Transição planetária. Não vou nem entrar no mérito agora. Mas o que a gente, via de regra, quem tem ouvido, a primeira vez que você escuta assim, transição planetária dentro de uma ótica espírita, é quase uma transição do pavor. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado, porque vai ter terremoto, vai ter vulcão, vai ter tremor, vai ter inundação, vai ter fome, vai ter doença, vai ter miséria, vai ter desgraça, vai ter um matando o outro, vai ter... Não, calma. Quer dizer que para a gente dar então um salto, Deus vai ter uma raiva da gente muito grande. Para eu entender que seja isto, obrigatoriamente eu tenho que ter uma contrapartida. Então eu estou voltando aqui Deus, não é mais o Deus de Jesus, eu estou indo lá para o Deus antes de Moisés, que era um Deus raivoso, furioso, que guardava a mágoa. Se você não fizer isso, você está castigado, vai ser punido você, seu filho e suas 3 gerações para frente. Era um Deus que tinha uma raiva, e ele dizia logo, a minha raiva vai em frente, ela não vai parar rápido. Nossa Senhora, então, o que tem esse evangelho de bom para a gente? Porque ele está dizendo que eu não posso acumular nada. E aí o que a gente diz? Olha, ninguém pode ter nada. Mas quem é que não pode ter nada? Mas se não tiver nada, imagine esse centro. Se não tivesse essas paredes, não tivesse som, não tivesse luz, a gente poderia estar aqui reunido? Poderia, mas todo mundo aqui talvez no meio do mato, sentado no chão, tirando carrapicho ou qualquer coisa. Era possível, mas que desagradável, era muito melhor estar na minha casa. Ah, mas você não pode ter casa. Por que eu não posso ter casa? Porque não se pode acumular tesouro. Mas acumular tesouro é uma expressão. Acumular, ou seja, além do que eu preciso. Possuir o que eu preciso é a minha necessidade básica. Ah, mas se você está lutando, você está trabalhando para quê? Eu estou trabalhando para ter uma casa. Ah, mas com isso você está fugindo do reino do céu. Negativo. Eu estou precisando das minhas necessidades terrenas também. Então a gente começa a ver que há muitos conflitos, porque a gente pega muito literal, pega muito ao pé da letra, e ao mesmo tempo a gente não faz a abertura que o Espiritismo propõe. Acredite que todos que tenham feito qualquer estudo, por mais básico que seja, do nascimento do mundo, do nosso planeta, percebe o quê? Quando a Terra foi criada, a expressão até da Bíblia, isto era um caos. Ou seja, a Terra era uma névoa, era um emboloado, tinha de tudo, tinha muitos gases, muita quintura, muitos vapores, tudo que não permitia que tivesse vida na Terra. Era como a Terra era. Aí a Terra foi mudando, vai se acomodando, vai se aclimatando, vai passando por cataclismos. Aí vem as primeiras eras. Nas primeiras eras, nós tínhamos animais monstruosos, chamados dinossauros. E o que foi que aconteceu com os dinossauros? Os caçadores foram lá e mataram eles? Não. Eles se acabaram. Por que eles se acabaram? Porque mudou o status, o clima da Terra, mudou as condições e, muito provavelmente, aconteceram vulcões, aconteceram maremotos, aconteceram terremotos, aconteceram chuvas ácidas, aconteceram quedas de asteroides e a Terra passou por grandes transformações. Mas peraí, essas transformações fizeram a Terra se equilibrar. Agora a gente está com medo dessas mesmas transformações, pensando que a Terra agora vai se destruir. Não é que ela não possa se destruir. Lógico que ela pode, faz parte da natureza, as estrelas se destroem. Mas existe uma lei que foi tida como uma lei nossa, muito própria, mas uma lei universal, em que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier. No dia que tudo isso se acabar, vai se acabar na feição em que está, mas estará numa nova feição. E aí, por que eu estou querendo começar por aqui? É uma primeira imagem negativa que a gente tem da transição planetária, é essa. O mundo vai acabar. E o que é o mundo? É o nosso mundo. Mas que nosso mundo? Era para ser o nosso o mundo pessoal. Mas é quando a gente diz o nosso, a gente diz o mundo todo. Aí já tem teorias de que tais regiões são as primeiras a desaparecerem.
E tem muita gente já querendo se mudar dessas regiões. Cada dia as teorias estão mais e mais fortes. E as pessoas querem mudar para sair de lá para onde? Para um lugar onde isso não aconteça. Já pensou se mudar e para onde ela foi ser exatamente onde vai acontecer? A gente está fugindo do quê? A transição é para nós criarmos o quê? Qual é o tipo de tesouro que nós somos convidados a ter para enfrentar uma grande transição? Em João, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: quem nele crê não é julgado, nele Jesus. E o que não crê já está julgado. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que se eu não acredito em Jesus, eu já estou julgado. Mas se eu acredito, eu não sou julgado. Então o verbo julgar, ele não é literal. Ele tem um outro sentido lá por trás. Porque senão, cada vez que eu digo acredito em Jesus, eu estaria isento de qualquer julgamento. E todas as vezes que eu duvidasse, aí por conta disso eu seria julgado. Ou nem seria, eu já estaria julgado. Então que julgo é esse? Que julgamento é esse? Onde é que nós estamos trilhando? Imaginemos bem, eu acredito em Jesus. Jesus diz, acabou de ser lido aqui agora, e eu lhes enviarei um Consolador, e este Consolador relembrará tudo o que já foi dito e vos revelará coisas novas. E no contexto diz, para que ele esteja convosco para sempre. Mas como é que esse homem diz que vai estar conosco para sempre e ao mesmo tempo nos coloca de frente para uma realidade destrutiva? Nós estamos caminhando para uma destruição que a gente não tem defesa, porque imagina, vamos supor, se um dos rios daqui transbordarem em 20 metros acima do seu nível normal, isso aqui vai desaparecer. E como é que a gente pode impedir isso? Não temos como, porque no dia que a gente perceber isso, a gente já morreu afogado. Então quer dizer que Deus está fazendo o quê? Ele está nos armando de uma maneira tal, ele está fazendo como um jogo de dama, ou um jogo de xadrez. E ele põe o cavalo, e põe o peão, e põe a rainha, e põe o rei, e vai mexendo, mete a torre em um determinado ponto e de repente diz checkmate, agora saia. Sabe o que vai acontecer? Ninguém sai. Por quê? Porque ele foi quem fez o jogo. E eu não tenho capacidade de competir com ele. Logo, este não é Deus. Logo, este não é o jogo. O jogo é diferente. Vai ter cataclismos? Vai. Assim como vai ter gripe, assim como vai ter uma pessoa que vai comer um pouco mais ou vai comer uma comida estragada, vai ter dor de barriga. Vai ter gente que vai morrer por conta de um cisco que entrou no olho, o outro vai morrer porque estava no meio de uma rua e alguém puxou a arma, deu um tiro e sem querer a bala pegou. O outro vai morrer porque o médico não soube ter habilidade suficiente numa cirurgia. O outro vai morrer porque teve uma doença muito grave e complicou de uma vez. Um vai morrer de infarto do miocárdio. Mas foi porque Deus estava com raiva? Não. Quando nós espíritas somos, aprendemos que a verdadeira vida é qual vida? É esta ou é a de lá? A gente aprende que é a de lá. Então, se tudo vai acabar e vai acabar essa vida daqui, o que vai acontecer? Nós vamos para a vida verdadeira. Mas o que ocorre? Nós dizemos isso, mas não acreditamos nisso. E aí é onde se encaixa a assertiva de João. Aquele que acredita não será julgado. Por quê? Porque ele já sabe. Ele não tem mais de ser julgado. E o que não acredita já está julgado. Por que já está julgado? Porque você já está condenado a ter que viver essa situação crítica, difícil, complicada de você sair. É aí onde está o julgamento. Não é o julgamento de alguém que está lá fora me analisando, mas eu comigo mesmo. Meu Deus, eu estou vivendo para quê? Eu estou fazendo isso por quê? Qual é o sentido da minha vida? E a gente não encontra a resposta. Aí está o julgamento. Na hora que você tem certeza, eu estou vivendo porque eu estou aqui para aprender. Aprender o quê? Tudo. Aprender ciência, aprender sentimentos, aprender a viver e a conviver. Isso é o que eu estou fazendo aqui. E, sobretudo, aprender a me conhecer. Porque à medida que eu vou me conhecendo e vou me burilando, porque
Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê quanto a gente precisa melhorar. Não precisa ninguém nos dizer. Como a gente não faz isso, a gente demora. E chega um momento em que esse julgamento fica tão pesado que a gente tem que mudar. E quando vem essa mudança, aí a gente tem força. Não importa que um critique, a crítica dói. Não importa que um atire uma pedra, atirando a pedra, batendo, dói. Não importa que alguém ponha a perna no caminho para a gente tropeçar, se a gente tropeçar, cai, dói. Mas você se levanta, você se sacode, você se limpa e vai em frente. Porque você já não é mais julgado. Você tem certeza do que você quer. Enquanto não, você fica, eu acho que é melhor eu pensar duas vezes, olha, realmente, já tinham me advertido, a minha mãe já tinha me dito, a mensagem do Espírito, o meu colega, o que é que eu estou fazendo, a minha vida está complicada, se eu deixar isso de lado. Esse é que é o grande julgamento que nós já temos dentro de nós, não precisa mais que ninguém venha fazer. Olha que frase interessante. E aí, quando a gente está acostumado a pegar o Evangelho e ler apenas do jeito que está escrito, quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. A gente entende o quê? Se você acredita em Jesus, você pode fazer qualquer coisa que está tudo certo. E se você não acredita, o que quer que você queira já está julgado e você está condenado. Será que era isso que Jesus queria dizer? Será que isso bate com a boa nova? A gente não para e a gente fica com medo. E aí, de repente, a gente encontra pessoas que estavam em religiões e saem e não querem mais saber da religião. Pessoas que são espíritas e, de repente, deixam de ser espíritas. Por quê? Porque ninguém põe para a gente pensar. E o Evangelho não é apenas para a gente ouvir como uma poesia ou uma música. O Evangelho é para a gente sentir, é para a gente tentar descobrir o que de fato as mensagens querem nos dizer. Olha como Jesus, ele sabia disso. E como era esse o intuito dele? Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Mas a quem compararei esta geração? Isso era a pergunta dele. Ou seja, essa geração daqui eu vou comparar com quem? E aí ele diz, é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, chamam aos seus companheiros, tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamos lamentações e não pranteastes. É uma imagem muito interessante. Lógico que ele pegou uma figura muito própria da época, em que as crianças, em vez de só brincar tirando pedra, ou como hoje a gente está vendo nas escolas, as crianças agredindo os professores e se agredindo mutuamente, naquela época as crianças tocavam para que as pessoas ouvissem. Ou então liam as lamentações, que era uma forma de ler conceitos bíblicos, para que as pessoas lamentassem não no sentido de chorar, mas no sentido de refletir o valor da vida. E olha como é que Jesus conclui. Porquanto veio João, nem comendo e nem bebendo, e dizem dele o seguinte, ele tem demônio. Por que ele tinha demônio? Porque ele nem bebia nem comia. Quase todo mundo sabia que João vivia quase que o tempo inteiro em jejum. Veio o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, comendo e bebendo. Ou seja, Jesus falando de si próprio. Eu vim, e eu como e eu bebo. E aí dizem, eis aí um comilão bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Ou seja, Jesus veio, lidou com a classe que ninguém queria lidar, ajudou se não recebiam ajuda de ninguém, comia com todo mundo para dizer que ele não tinha separação de ninguém e participava das festas, inclusive produzindo vinho. Foi o seu primeiro milagre. Aí diziam que ele era comilão, beberrão de vinho e ainda andava com más companhias. E aí ele faz, entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. O que Jesus quis dizer com isso? Que nada da aparência resolve. Porque se resolvesse, João era santo, porque João nem comia nem bebia, nem andava acompanhado de ninguém. João ia e as pessoas iam atrás para ser batizadas. Ele não tinha discípulos, não tinha nada. Jesus, ao contrário, ele comia, ele bebia, tinha discípulos. E aí, por conta disso, ele era condenado. Ou seja, você era condenado por ter
por não ter. E ele disse, entretanto, o que prevalece é o exemplo do que você faz. Que lindo, isso está no Evangelho. Mateus 11, 16 a 19. Por que é que a gente não segue este Evangelho? A gente não segue este Evangelho, é impressionante. Qual é o Evangelho que a gente segue? O que ele não disse, o Evangelho que ele não fez e o exemplo que ele não deu. A gente prefere ficar atrapalhando o outro, a gente prefere ficar falando mal do outro, a gente prefere ficar reclamando do que se lembrar de que temos tanto para agradecer. Quantas coisas nós temos que agradecer a Deus todos os dias e que a gente não agradece? Quantas? Quantas coisas nós temos no nosso dia a dia que poderia ter sido ruim e não foi, e a gente não agradece. A gente nem agradece pelo que tem de bom, nem pelo ruim que a gente não tem. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa com muito sofrimento, vai dizer, coitado. Pois é, aproveite e diga, coitado, e graças a Deus que eu não estou naquela situação. Mas a gente não diz. E quando diz com uma certa distância, quando na realidade a gente deveria procurar chegar e ajudar. Então a proposta de Jesus não era nem a de comer, nem a de não comer, estar com muita gente ou estar sozinho. Isso não era relevante. O que é relevante é o que a gente faz. Isto importa, porque isto é o que faz o nosso investimento no céu. Mas em qual céu? O céu de depois que eu morrer? Não, o céu de agora. Porque no momento em que eu estou bem agora, neste exato momento. Este bem que eu estou sentindo agora, ele me faz bem a partir de agora. Então o céu vem a partir de agora também. E todos os momentos em que eu fico assim, nossa, mas eu às vezes eu poderia muito bem estar lá no centro, rezando, mas na hora que eu vou rezar eu me lembro daquela pessoa, nossa, chega eu me tremo por dentro de raiva. Esse é um investimento que a traça está comendo por dentro. Qual é a vantagem desse investimento? Mas aí a gente fica pensando somente no dinheiro, na posse. Por quê? Porque como eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho tanta posse, de uma certa forma eu me excluo do Evangelho. Não, isso é para quem tem, como se eu não tivesse nada. Um dia desse, um homem chegou para o outro, estava conversando, e disse assim, nossa, eu estou tão chateado da vida. Ele disse, por quê? Ele disse, eu estou com um calo, mas o calo está me doendo muito. Ele disse, tira o sapato. Eu disse, não posso porque eu vou para uma reunião, agora eu tenho que estar de sapato. Ele disse, mas que legal, você tem uma reunião para ir, tem um sapato e tem um pé. Eu disse, o que é que tem isso demais? Ele disse, eu estou desempregado. Eu não tenho sapato e por conta do diabetes eu tive que cortar meu pé. Eu não tenho nada disso. E você tem, está reclamando? E aí a gente para e diz, meu Deus, eu estou reclamando, por que eu estou reclamando? Você tem um calo porque quer. Não, mas não é porque eu quero. É, da próxima vez, ou você compra um sapato mais largo, ou anda agora mais vezes de sapato, que depois a gente vai dar muito tempo de sapato e o pé se acomoda. Mas a gente não quer isso. A não ser as mulheres. As mulheres, eu acho que por isso que no paraíso tem mais mulher do que homem. Porque elas sofrem, mas sofrem com dignidade. Às vezes a gente vai numa festa e encontra as mulheres todas sorrindo, é impressionante, elas estão rindo sempre. E aí você pergunta, mas por que as mulheres estão rindo e os homens não? Por conta do sapato. Porque os homens estão lá com um sapatão largo, eles não estão nem aí, ou de tênis, as mulheres estão com sapato alto, bico fino. Aí aquilo aperta tanto que ela fica assim, ai Jesus, eu estou hora que já termina a festa. E aí a gente pensa que ela está rindo, não, ela está sofrendo, mas tem que ficar porque é elegante ficar de salto alto. Isso é sabedoria, mas por que a gente não usa essa sabedoria em todos os momentos? A gente não usa porque a gente não pensa como Jesus nos propôs. E como a gente não pensa como Jesus nos propôs, a gente perde grandes oportunidades. O muito conhecido Paulo Coelho, ele escreveu uma historinha bem curta, que é a história de um rato e uma gaivota. A gaivota vinha voando por sobre uma praia e de repente vê um rato lá embaixo. E ela se aproximou do rato, pousou, ficou olhando assim para o rato e disse assim, onde é que estão as suas asas? Mas como cada animal fala o seu próprio idioma, o rato não entendeu o que a gaivota tinha perguntado.
E aí o rato, olhando para a gaivota, ficou: o que é que essa coisa está pensando? Eu tenho impressão de que ela deve sofrer de alguma doença. Porque ela tem uma deformidade no corpo tão grande que apareceram duas coisas assim por lados nela. Porque do jeito que para a gaivota o rato é estranho por não ter asa, para o rato, você ser gaivota e ter asa é estranho. Que coisa mais esquisita. Fala tudo diferente e ainda por cima tem isso. Eu acho que ela está uma doença muito grave. Nesse momento, a gaivota, olhando para o rato, diz assim: coitadinho, vai ver que sofreu uma doença muito forte. Aí os monstros vieram, lhe roubaram as asas e ainda deixaram ele surdo, porque eu estou falando com ele e ele não me responde. Veja como cada um começa a perceber, porque eu estou olhando para você com o meu olho e com a minha experiência. E você está olhando para mim com o seu olho e a sua experiência. Talvez seja por isso que homem e mulher se entendam tão estranhamente. O homem quer que a mulher seja no mesmo nível de reflexão dele. E ele acha que a mulher tem que ser do jeito dela. E aí é complicado, porque cada um pensa de um jeito um pouquinho diferente. Mas deixa para lá. A gaivota ficou com tanta pena do rato, que aí foi lá, pegou o rato pelo bico, e aí saiu e deu uma voada alta, e voou, e voou, e voou. E o rato, no princípio, com medo, mas daqui a pouco ele começou a olhar e viu: mas quanta coisa bela, quanta coisa maravilhosa. Eu nunca imaginei que o mundo poderia ser desse jeito. Eu só vi o mundo ali muito pertinho, sempre dentro de um buraco. Mas que mundo lindo, que coisa maravilhosa. E ele estava totalmente embevecido com aquela paisagem. A gaivota, depois de tanto fazer uns bons voos, ela aterriza, pousa, deixa o rato ali no mesmo lugar e vai embora. E o rato começou a ficar muito triste. Por que ficou muito triste? Porque não é possível, como é que tem tanta beleza e eu nunca tive a oportunidade de ver toda essa beleza. E o rato foi ficando triste, porque não podia acompanhar aquela beleza, e foi ficando triste. Passou 2, 3 meses numa profunda tristeza, mas foi ficando tão triste que resolveu esquecer daquele voo. E esquecendo do voo, esqueceu das belezas que tinha conhecido. E esquecendo daquilo tudo, simplesmente voltou a ser um mero rato. Será que não é isso que a gente tem feito na vivência do Evangelho? A gente de repente chega numa boa casa espírita, pode ser uma boa casa católica, uma boa casa protestante, uma boa casa judaica, budista, qualquer outra. E aí a gente toma conhecimento de que o mundo é fantástico. Nós estávamos sem asa num mundo que a gente só ruía as coisinhas que apareciam. Vem a gaivota do Espírito e nos leva para vermos tudo. E agora a gente está tendo uma visão belíssima da vida. Olha, que coisa linda. Por que desde novo eu não sabia que eu tinha que amar, que eu tinha que perdoar, que eu tinha que me melhorar, que eu tinha. Ai, que coisa maravilhosa. E aí eu aterrizo. Nossa, mas é muito difícil. Senhor, por que me atrapalham tanto? Aí a gente começa, aí vai diminuindo, daqui a pouco a gente volta a ser rato e não faz mais coisa nenhuma, não faz mais nenhum voo outra vez. E eu não vou falar de outras religiões que eu não tenho nenhuma autoridade, mas dos espíritas dá para a gente falar uma coisa. Nós espíritas temos uma mania de ter um tal de beiço mole. Vocês já viram? O pessoal que já me conhece em palestra sabe do que é que eu estou falando. Porque normalmente os espíritos, como qualquer pessoa, falam assim: não, porque no Evangelho está dizendo, olha, então isso e aquilo e tal. Aí na hora que a gente está numa doença, está com um mal-estar: tudo bem? Como é que você está? Eu não sei. Os beijos amolecem na hora. Eu estou tão mal. Mas o que foi que houve? Eu nem lhe conto. Então não conte, pronto. Mas eu quero lhe contar. Porque diz, eu nem lhe conto, a gente pensa que a pessoa não quer contar. Mas quando você diz que não conta, e você não vai ouvir minha história? Ou então a gente está e faz uma palestra e tal, e quando chega na hora do encerramento, Jacó, faça a prece. Aí Jacó faz: Senhor, e Espírito tremendo. Eu sei que tem pessoas que falam assim a vida toda, então não são deste modo.
Mas a pessoa que fala assim o tempo todo, como eu, fala até de uma forma muito forte, aí de repente na hora da prece, sabe, é um tal de um beijo mole que a gente faz, que para a gente voltar a virar rato é a coisa mais simples do mundo. Então a gente tem um evangelho notável, temos uma doutrina espírita grandiosa, mas a gente não quer estar voando nas asas da gaivota, a gente está querendo ficar roendo o lixo que estão colocando no nosso caminho. Um grande autor oriental, muito conhecido no mundo todo e não é menos conhecido no Brasil, chamado Gibran, Khalil Gibran, no seu livro mais conhecido, O Profeta, ele tem muitas lições maravilhosas. Numa delas ele diz assim: muitas vezes você diz, eu dou, mas só dou para quem merece. A gente diz isso. Eu só dou lá, mas por que você não vai dar? Não, ele não merece. Ele não fez por onde merecer. E aí o Gibran diz assim: as árvores e os rebanhos não falam assim. Eles doam. A árvore que doa manga, ela doa manga. Não importa se você que vai colher é um animal, se você é uma pessoa boa ou má, se você vai tirar para vender, para comer, para jogar fora, ela doa a manga. E aí ele vai e busca uma imagem mais rica ainda dentro da frase. Eles dão porque eles precisam continuar vivendo. Que coisa estranha. Dão para continuar vivendo. Por quê? Porque reter é morrer. Nossa! Será que a gente vive toda vez que a gente retém? Ou cada vez que a gente retém deixa de viver um pouco mais? Porque os grandes doadores da vida, ainda que tenham vivido pouco, deram tanto que não morrem nunca. O maior exemplo deles é Jesus. Jesus viveu muito pouco. E o pouco que ele viveu, ele deu tanto, que até hoje já passaram-se mais de 2000 anos e ainda não foi suficiente para pagá-lo. Porque doou. O próprio Allan Kardec, a codificação espírita, foram menos de 13 anos de ação. E ele foi embora também de uma forma repentina. E apesar disso, tudo que ele deixou está aí. E todos os que se doam, doam e permanecem. A gente vê isso na natureza o tempo inteiro. E uma árvore, ela é tão fantástica que ela cresce, se robustece para poder doar mais. E depois que você usá-la, ela ainda se permite reprogramar-se nela e agora nas suas próximas crias. Os animais, da mesma forma, nos dão pele, nos dão couro, nos dão leite, nos dão comida, nos dão tudo. Os outros nos dão ovos, cada um nos dá 1000 coisas. Já pensou, cada vez que a gente fosse almoçar, um dia que a gente tivesse com raiva, eu vou almoçar aqui hoje, aí quando a gente fosse pegar, aí o prato corresse. Mas o que foi? Ele disse: não, você hoje não merece. Já pensou se o nosso prato corresse da nossa frente, cada vez que a gente não merecesse? Eu vou dar uma dentada aqui nessa coxa de galinha. A galinha pega a asa e vai embora e a gente ficava... Mas por que foi que ela não estava morta? Estava, mas você não merece. Ela pegou vida de novo e foi embora. Mas nós achamos que devemos dar apenas para quem merece. Jesus foi fantástico até nisso, porque Jesus, ele escolheu 12 apóstolos dos menos categorizados possível. O melhor discípulo que ele tinha, o melhor, o mais preparado, o mais gênio, que tinha mais conhecimento, tudo, o melhor de todos, foi Judas Iscariotes. E deu, que deu. Então Jesus, já pensou se Jesus veio para a terra, chegou a dizer: não, eu vou escolher só a nata. Resultado, ele ia levar só o pessoal de Itabaianinha, porque ele não ia sobrar para mais ninguém, porque a nata está aqui. Né? Lógico que nós, em alguns momentos, devemos ter prudência, bom senso, critério, sim. Mas na hora que a gente diz, eu só dou para quem merece, você está pedindo que qualquer um que vai receber tenha que se desnudar psicologicamente para você. E que direito eu tenho para você se desnudar para mim no seu mundo íntimo? Se você me procura,
Isto já é motivo suficiente para dizer que você merece. Se você veio, é motivo suficiente para que eu valorize a sua vinda. E a gente, sem querer, a gente faz isso quando é do nosso interesse. Trim! Não, isso aqui eu não atendo. A gente desliga. Não se faz isso hoje. É porque não é mais trim, né? O negócio hoje é diferente, né? Tem um amigo meu que quando o telefone toca é uma criança chamando, dizendo não sei o que. Eu não deu para ouvir, não. Bem que eu apurei o vídeo, mas não deu. Uma criança vai, papai, não sei o que. Aí você pensa que uma criança está por perto, não, é o celular. Um dia desse eu estava numa palestra e eu peço sempre, às vezes nos centros espíritas, as pessoas dizem, meus irmãos, boca mole. Boca mole fala assim, meus irmãos, nós vamos começar agora a nossa reunião. Nós pedimos que caritosamente desliguem os celulares, ou então deixem no silencioso. Eu não digo, por favor, desliguem os celulares. Não deixem no silencioso. Esqueça que vocês têm o celular. Desliguem. Eu vou parar aqui 1 minuto para todo mundo desligar. Mesmo você que está na bolsa querendo, aquele que você nunca acha, ache e desligue agora, porque agora é hora de a gente ver outra história. Lógico que eu não digo isso em toda palestra, mas naquele dia, por acaso, eu tinha dúvida. E eu estou lá muito empolgado falando, e eu dizendo lá, bastante, estava falando do Evangelho, porque Jesus, num dado momento da vida, ele deve ter olhado para nós, deve ter dito, nossa, quando eu fiz assim, nossa, não é que tocou um celular fazendo, assim você me mata. Eu digo, Jesus não disse isso. Jesus, ele definitivamente ele não falou essa expressão. Porque você está ali numa empolgação terrível, aí a pessoa, para achar esse celular, primeiro ela vai ficar tímida. E eu sou muito discreto, acontecendo isso, eu paro e fico olhando para a pessoa. Bem sério. Porque eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é ajudá-la a ficar no silêncio para que ela atenda. Ou então ela entenda. Ela atender a dizer alô e o entender a desligar de uma vez, porque é complicado. Mas a gente precisa saber até que ponto nós precisamos estar nos expondo quando a gente quer ou não quer fazer uma coisa. Mas se me interessa, como é engraçado, o telefone hoje é quase uma covardia telefone. Por exemplo, Flávio está com a pessoa ao telefone. Oi, tudo bom? Tudo bom? Oi, Fernando, tá legal? Tudo bem. Não, rapaz, não, tá. Não. Sim, foi. Não, foi o outro, foi. Foi. Não, olha, eu toco. Não, sim. Não, é que eu toco. Não. É que eu toco. Tá bom. Olha, eu vou. E não consegue desligar a coisa. E aí a pessoa que está ali esperando, veio às vezes de cavalo a 2 léguas para falar com a pessoa. Você está aqui, você andou 2 léguas para vir falar. Você vai ficar esperando, porque o outro aqui é mais importante, porque você quer desligar e ele não deixa. E muitas vezes ele está só lhe aborrecendo, está dizendo a mesma coisa 3 vezes, que eu não sei o que é que celular faz você repetir as coisas. Acho que todo mundo é surdo. Porque você diz, olha, eu vou ligar para você às 8h15, viu? Tá legal. Então você me liga, olha, quando for às 8h15 eu ligo para você. Tá legal, eu já anotei. Olha, mas não se esqueça, às 8h15 tá certo, eu já ouvi. Tá, até às 8h15, porque às 8h15 eu me ligo. Isso rende tanto no celular. E celular é um negócio tão importante hoje em dia, mas tão importante de um jeito que eu já disse a Nosso Senhor, quando eu desencarnar, se tiver a possibilidade da gente não reencarnar como gente, eu quero reencarnar como um celular. Que a única forma que eu vou ter de garantir que eu vou ser importante na próxima é você ser um celular, e de preferência com 5 chips, para já, do jeito que me procurarem, me achar. É mais importante do que qualquer outra coisa o tal do celular hoje em dia. Mas a gente pode selecionar, a gente tem que saber. Não adianta, por exemplo, a gente vir para um evangelho e ficar pensando, nossa, e a novela?
Só de eu falar novela aqui, alguém já revirou os olhos assim, e o capítulo de hoje. Porque o capítulo de hoje, todos os dias, tem um negócio que dá para revirar os olhos. Se é que não dá para revirar mais coisa. Né? Então, a gente tem que saber o que quer. Enquanto a gente não souber o que quer, a gente está dizendo para a vida, eu só lhe dou o que você merece. E a vida está dando tudo e não está cobrando coisa nenhuma. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção. Indo aqui para o final, que eu acho que já estourei um pouco o meu tempo, eu tenho aqui mais duas citações do Evangelho. Mateus 12, 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha que frase forte. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Uau! Mas peraí, que história é essa que Jesus queria dizer que qualquer pecado ou qualquer blasfêmia que você disser não tem problema, vai ser perdoado. Mas se for contra o Espírito, essa não será perdoada. Aí que Espírito é esse? É fácil, muita gente já diz logo o Espírito Santo. Eu digo, e quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não pode ser uma abstração. Não, o Espírito Santo é Deus. Não quer dizer, é blasfêmia contra Deus. Ok. Mas se eu chego ao Pai através do próximo, então se eu blasfemar no próximo, eu estou blasfemando contra Deus. Opa, vai complicar essa história. Se eu blasfemar contra eu mesmo, eu estou blasfemando contra Deus, eu estou blasfemando com Deus que está em mim, com o céu que está em mim, eu estou blasfemando contra o Espírito, e aí a gente vai ver que o negócio começa a complicar. Por que complica? Porque é uma blasfêmia profunda. Porque se eu blasfemar e ser assim, engraçado, o copo de plástico, isso aqui hoje em dia foi tão bacana, mas hoje em dia o movimento ecológico está condenando. Então, se você vai usar um copo de plástico, adote um copo de plástico. Como assim? Em vez de você, cada vez que você tomar um copo, pegar um diferente, fique com um e tome todas as vezes que você precisar no mesmo. Porque será menos copos aí para o lixo, portanto, menos poluição e tal. Ah, mas eu estou lá para a poluição e me dê 10 copos, gasto os 10 copos e joga fora. Isso é pecado. Isso é perdoado. Mas na hora que você tem a consciência de que isso é errado, aí é contra o Espírito. O mesmo gesto. Mas você vai dizer, mas eu não quero então ter consciência. Como não ter consciência? Não tem como. Ainda que você não vá a um templo religioso, ainda que você não acredite em religião, chega um momento em que você se depara que a vida não é do jeito que você quer, ela é diferente. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda na continuação, e Filho do Homem com maiúsculas, portanto, se alguém disser alguma palavra contra Jesus, isto lhe será perdoado. Então, quem quiser falar mal de Jesus, pode falar, porque ele mesmo já disse que é perdoado, não tem problema não. Pode falar dele. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Uau! Se eu tomar isso ao pé da letra, é fácil. Então eu posso xingar Jesus desde que eu não xingue o Espírito Santo. Mas como eu não sei quem é o Espírito Santo, então eu xingo aberto. Só que o Espírito Santo eu tenho que fazer a mesma reflexão que eu fiz na abertura de hoje. Se lembram? Deus, acumular tesouro no reino dos céus, o reino dos céus é de Deus, o reino dos céus é onde Deus está em mim, portanto o reino dos céus está em mim. Deus sendo também o retrato do Espírito Santo, o Espírito Santo o reflexo de Deus, eu estou pecando contra ele, portanto ele está em mim, eu estou pecando contra ele mesmo. E eu não serei perdoado nem neste nem no outro. Jesus colocou uma mensagem não apenas para 2000 anos, ele colocou a mensagem daqui para frente. Então o meu problema não é meu desequilíbrio com o outro, nem que o outro seja Jesus Cristo, não tem problema. O grave problema é comigo. E depois está em Mateus 9,13. Ide, pois, e aprendei o que significa. Olha o que é que Jesus propõe. Aprendei o que significa
Misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu vim não chamar os justos, mas os pecadores. Eu vou me permitir não comentar essa última frase, eu vou reler para vocês pensarem nela e vou colocar minha colocação final sobre a transição planetária. E depois, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque não vim chamar justos, mas pecadores. Isso é muito grave. E aí o que é que nós estamos agora? Nós estamos com medo dos sacrifícios, que não era a proposta de Jesus. Eu não vim propor sacrifícios, eu vim propor misericórdia. E eu não vim para levar daqui as pessoas boas. Eu vim para levar os pecadores. Levar para onde? Para o inferno? Levar para onde? Para o umbral? Levar para onde? Para qualquer outro mundo que tudo vai ser tudo desgraçado? Pode ser que eu me projete para lá. Mas não vamos dizer que foi Jesus que veio buscar, que ele está propondo que venha aí uma grande transformação, que não seja a transformação moral. Vai ter sim uma transição planetária dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. E não importa se vai chover ou se vai fazer sol, isso é indiferente. O que é importante é a transformação que eu tenho dentro de mim. Se eu me transformar, o mundo inteiro se transformou. A gente ouve isso o tempo inteiro e a gente parece que não acredita. A grande transição planetária, portanto, será a transformação que eu vou fazer na minha vida, dentro do princípio de acumular tesouro no reino do céu. Quando isto eu estiver fazendo bem feito, a transição planetária já estará na sua fase final, terminal, sem que seja necessário que nenhum cabelo caia de diferente do que estava programado. Nem será necessário que nenhuma unha ou calo se craveje nos meus pés. Agora, se eu não quiser me perceber, verificar que eu preciso fazer esse investimento no reino do céu, eu irei fazê-lo. Se eu quiser, eu faço por opção. Se eu não quiser, eu farei de forma constrangida. Celular. Eu até hoje não uso celular. Eu sou quase um agênero. Hoje em dia, no Brasil, pelas estatísticas, cada pessoa hoje tem um celular no Brasil. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum. Por uma opção minha. Porque eu acho que na hora que eu tiver um celular, eu vou ter que mudar minha personalidade. Por quê? Eu não suporto estar aqui e dizer que eu não estou. Todo mundo diz, não, você compra e deixa ele desligado. Para deixar desligado, eu não preciso dele. E se ele estiver ligado e você me ligar, eu vou ter que lhe atender. E se eu lhe atender, eu vou ter que lhe dar atenção. Eu não tenho tempo para dar atenção para todo mundo que vai me ligar, então eu prefiro não ter. Mas aí o que acontece? Eu chego hoje, como recentemente aconteceu, ano passado, eu fui no correio e fui comprar um cartão telefônico para o Aureliano. E aí o moço falou assim, não tem. Eu disse, não tem cartão telefônico mais? Não, a gente deixou de vender. Mas por que vocês deixaram de vender? Houve algum problema com a telefônica? Não. É porque não vende mais cartão telefônico. Mas como não vende? Eu não estou querendo comprar. Sim, mas você é um dos poucos, porque hoje em dia é mais barato você ter um celular. Eu disse, mas eu não tenho celular. Aí ele levantou a cabeça assim de vez e olhou para mim e disse, como? O senhor não tem celular? Eu disse, não. Ele disse, pois a empregada da minha casa tem. Eu disse, da minha casa também. Agora, eu não tenho. Ele disse, nossa, o senhor está muito atrasado. A sorte foi que, já este ano agora, em 2012, eu estava preenchendo uma ficha de um hotel. E aí, quando eu entreguei a ficha, a moça chegou, o senhor poderia me dar o número do seu celular? Eu não tenho. O senhor não tem celular? Não. Nossa, como é que se consegue? Eu digo, não tenho. Simples. Nosso senhor é um privilegiado. Eu digo, obrigado, pelo menos uma pessoa reconheceu.
Porque é tão estranho, se você chega num lugar desse que não tem um celular, você não tem crédito, você não tem mais nada. Você não consegue ter um celular, então você não existe. E eu realmente não existo, porque eu não tenho um celular. Na realidade, eu quero ter o contato com as pessoas. Eu estava falando com o Flávio na viagem, e eu tenho uma necessidade enorme de internet, porque eu respondo a quase todo mundo via internet. É mais seguro, eu fico com a cópia do que eu escrevi. Eu tenho como responder na hora que eu posso. E num celular é um problema sério. Já pensou? As pessoas sabem que eu durmo tarde. O que vai acontecer? Eu vou estar de madrugada e estar atendendo o telefone. E isso é um inferno. Eu, como não quero viver no inferno, eu não quero nem ir para o umbral, quanto mais para o inferno. Eu não vou. Tem um livro meu aí, a propósito, os meus livros eu trouxe, depois alguém tiver interesse. Eu tenho um livro em que eu escrevi uma crônica que eu digo que eu não vou para o umbral. E realmente eu não vou para o umbral. Quem quiser ir, que vá. Os espíritas vivem dizendo que vão para o umbral. Eu morro de pena, mas podem ir, tem muito espaço lá. Tá? E quanto mais trevoso, aí é que tem espaço sobrando. Eles podem ir, que é bom lá. Bom, é sujo, é fedido, é gente perturbando. Eu não vou para esse lugar. Eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo para me melhorar, mas para me melhorar como? Para sair daqui para um umbral. Mas nem por sem uma gratéria. Quando eu sair daqui, eu vou para um mundo muito superior. As pessoas dizem, mas você não está se achando? Eu disse, não, eu já me achei para muito tempo. Eu estou me achando, não, eu já me encontrei para muito tempo. Não, mas você não acha que é muita pretensão? Eu digo, não, é a menor pretensão que eu posso ter é essa. Agora, se eu estivesse querendo dizer que eu ia ficar ao lado do Senhor já, aí era pretensão nada. Mas, por enquanto, eu só não vou para o umbral. E para o nosso lar, tão pouco, o nosso lar está no umbral, não quer nosso lar, não. Nem na nosso lar você não quer, não. E por que você não quer ir para o nosso lar? Porque o nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Então a pessoa se desencarna, vai para o nosso lar, está lá crente que está abafando, só vê as balas. Não, vou não, quero não. Vou para outro lugar. Nós temos que não só dizer que não quer ir para um lugar ruim, mas a gente tem que viver de tal maneira que a gente vá para um lugar bom. Acumulemos os nossos tesouros de forma positiva. Não adianta a gente ficar guardando coisas só porque os outros estão dizendo que é bom. O bom é aquilo que me faz bem e que me deixa bem. Algumas pessoas têm uma reflexão ainda muito pobre disso, mas pelo menos já estão no caminho. Outras pessoas vivem de aparências, vivem só para agradar e não se sentem agradadas. Isso não é bom. O ideal é quando a gente vive se agradando a si mesmo, sem desagradar aos outros. Esse é o ponto ideal. É a sabedoria que Jesus propõe. Essa é a riqueza que a gente tem que ter. E quem tem essa riqueza não vai para nenhum lugar ruim. Por quê? Porque não é da sua sintonia. A nossa vibração é outra. A proposta nossa é de sermos bons. O problema é que quando qualquer pessoa é má ou negativa, ela é convincente. Ela chega para você, mas por que você não bebe? Não, eu não bebo. Mas que conversa é essa? O que é que tem de mais você beber um? Não sei, mas o que tem de mais, rapaz? Só um copinho. Ele insinua. Já a gente, quando chega num lugar que tem alguém bebendo, a gente não diz, pare de beber. A gente não tem coragem de dizer. Mas eles têm coragem de dizer beba. Então qualquer pessoa, mas quer dizer que aquela pessoa fez aquilo tudo com você, você ainda está dando abraços nela? Pois é. Ah, se eu fosse eu dava um tapa. Mas eu não dou. E eu fosse você, mudaria seu jeito. Quando a gente começar a mostrar o lado bom, a gente começa a fazer uma revolução positiva. Enquanto não, estaremos acumulando tesouros ruins. O mundo vai se transformar, sim. Vai ter transição, sim. Vai ter cataclismo, mas independe de qualquer coisa. Vai ter de tudo nesse mundo. Agora, tudo só terá valor se nós mudarmos dentro de nós. Aí sim. Porque aí pode acontecer o que acontecer. Não vai mudar nada na nossa vida. De repente alguém, por exemplo, gosta de futebol. Gosta lá de Vasco e Corinthians. E aí vai ter um jogo entre os dois. E aí, justo na hora do jogo, você está ocupado. E não pode assistir o jogo. Quando você chega depois, e aí, qual foi o resultado do jogo? A ou B ganhou. Mas não é possível. Eu diria assim, mas mudou o que na sua vida? Qual foi a importância que isso teve na sua vida? Você ter assistido ou não? Não, mas porque se eu tivesse assistido, sim, que era o que tinha acontecido.
Se eu não tivesse assistido, você não assistiu. E daí? Foi que mudou. O problema é que a gente fica se pegando em valores que são pequenos. Eu não digo que seja pequena a coisa que eu gosto, mas eu tenho que saber dar valor para eu não sofrer com coisas que não têm valor. Se eu gosto de futebol e posso assistir futebol, assista, não tem nada de mal. Mas se tem algo mais importante, vá para a coisa mais importante. Um amigo meu recentemente, a mãe dele adoeceu e precisou ir para o hospital no dia de uma final de jogo aí, que eu não sei de quem era. Eu disse, mas mãe, a senhora adoeceu justo agora? Ela disse, meu filho, eu não escolhi não, mas pode ir para o seu jogo. Não, mãe, mas eu como filho, eu tenho a obrigação de ir com a senhora. Eu disse, não venha não, vá para o seu jogo. Não, eu vou com a senhora. E foi. E chegou lá para o médico, começou a fazer confusão lá no hospital, que não tinha vaga na hora. Mas é porque não é a mãe do senhor. E ele começou a se exaltar lá no hospital, e falando. Até que o enfermeiro acha que a gente acha que todos somos espíritas, mas não, o enfermeiro deve ter deduzido, esse cara está nervoso por alguma coisa. Mas o senhor está tão nervoso por quê? O caso da sua mãe não é tão grave, o senhor está tão nervoso assim. Porque se você tivesse resolvido, eu já estava assistindo o jogo. Quer dizer que então a mãe dele está sofrendo ou não era importante. O que era importante era ele estar assistindo o jogo. Se era tão importante isso, então você fosse para o seu jogo mesmo. E depois ficasse com remorso. Ou então esquece o teu jogo, porque independente, não é você quem vai jogar, o resultado vai depender de você assistir ou não. Depois você vai e assiste. Seja no replay, você já sabe o resultado. A vida pede escolhas. Se nós não soubermos escolher, nós faremos a vida pequena. Serão os investimentos ruins. A vida futura e o evangelho do futuro serão aqueles que a gente escolher. O evangelho será e continuará sendo o maior livro do mundo, se nós quisermos aprender com ele. E será apenas um livrinho de nada, se a gente também não quiser aprender. Porque o livro é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o evangelho é o mesmo. Nós é que precisamos mudar para que isso mude. Muito obrigado por terem vindo, muita paz para todos. Amanhã à tarde, se puderem, estaremos juntos e façamos essas transformações que Deus pede que sejam feitas em nosso próprio benefício. Muito obrigado a todos.